Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre a nossa unidade 3. Estamos finalizando a nossa disciplina e nesta unidade nós vamos falar sobre a educação ambiental rural e urbana e a cultura brasileira. Então, no âmbito da educação ambiental, vamos tratar no ambiente rural, no ambiente urbano e vamos entender o contexto dessa educação nesses dois ambientes com a cultura brasileira, porque é um processo interligado. Nós vamos entender isso na unidade 3. Bom, então a educação ambiental no Brasil, ela é resultado de um processo longo, como nós temos visto nas unidades anteriores, desde o início da nossa disciplina, e é um processo que tem a ver com contexto histórico, econômico, social e cultural, né? Então, não é uma coisa simples, né? É algo que se desenrola por muito tempo e está interligado a esses processos que nós vamos detalhar nessa unidade. Bom, então, durante um período muito grande, há tempos atrás, a educação no meio rural era vista com pouca importância. Não existia o conhecimento dessa educação, né, no meio rural. As pessoas, o conhecimento que elas adquiriam era através de suas vivências. Não existia a escola, não existia o papel do educador no meio rural. Mas com o avanço do sistema agrário, sistema de produção agrícola, exploração do ambiente de forma agrícola para a produção de alimento, e pelo valor que esse setor tem para o país, foi necessário investimento em educação e incentivo, né, para que houvesse um crescimento sustentável e também rentável para aqueles profissionais que viviam desse setor e para os consumidores que necessitavam se alimentar. Então, a evolução da educação rural no Brasil, ela ganha destaque em função da estruturação socioeconômica e agrária do país. Socioeconômica no sentido de que as populações cresciam, né? Existia essa necessidade social e econômica das pessoas se manterem, gerarem renda, né? E isso foi obtido por muito tempo. Até hoje o país tem uma forte agricultura, né? Então isso por muito tempo foi mantida, essa socioeconomia foi mantido em sua grande maioria, né, nesse setor agrário do país, né? Então, no início, iniciou esse processo da evolução da educação rural a partir da década de 60. A partir deste momento, a educação passou a ser vista como um pilar do desenvolvimento, como um potencial de desenvolvimento para o país. E com isso houve necessidade de novas lideranças para consolidar um sistema agrário para o país, né, que fosse produtivo, capaz de comportar o crescente aumento populacional do país e que gerasse renda também. Bom, então aí a gente vê nessa unidade esse contexto do passado, do presente e do futuro, porque a tendência é esse desenvolvimento crescer mais e mais, mas que esse crescimento precisa ser sustentável, né? Então, no passado, a escola rural ela tinha um modelo excludente. Ela não era não tinha um modelo que incluía a sociedade, né? Era mais de excluir aqueles que não se encaixavam naquele contexto, naquelas leis daquele momento, ele era excluído, né? E além de ser excludente, era um modelo antidemocrático. As leis vinham, né, como empurradas de cima para baixo, e elas tinham que ser cumpridas, e não se podia dialogar, não existia uma democracia
que pudesse se dialogar e tentar mudar, né? Então, as pessoas tinham que se submeter ao que existia na época. Já no presente, nos dias de hoje, isso se direcionou para um novo modelo pedagógico. Então, nesse modelo pedagógico atual, contempla as peculiaridades socioambientais e culturais. Então, há um respeito aí por essas peculiaridades, né? Seja cultural, seja social e seja em termos de meio ambiente. Aí entra as questões culturais como os indígenas, os caboclos ribeirinhos, né? O ambiente em que eles vivem, como eles conduzem, como eles tratam esse ambiente. Então, existe um respeito, né? Um entendimento para essas questões ambientais e culturais. E isso é direcionado ao desenvolvimento sustentável. Hoje a gente sabe que existem comunidades, né, de povos que vivem de artesanatos, vivem dos produtos do ambiente, mas de forma sustentável, que buscam o seu ganha-pão de forma que não agride o meio ambiente, né, cuidando desse ambiente. E já existem outros que não pensam dessa forma, mas a educação ambiental, como o nome diz, ela tem essa proposta educativa, né? Então respeita essas peculiaridades. E com isso, novas formas de interação dos homens entre si, dessas pessoas, né? E dessas pessoas com o ambiente, surgiram, orientando suas ações para conservar o meio ambiente, usar racionalmente, né? E buscando sempre, lutando sempre pela melhoria da qualidade de vida. Então, esse é o contexto atual da educação ambiental. E para o futuro, a tendência é manter esse desenvolvimento, né? E que seja de forma construída, né, com bases sólidas e com professores envolvidos na solução dos problemas da população. Então, o professor, o educador ambiental, ele tem esse compromisso, essa responsabilidade. Então, nós vamos trabalhar também entendendo os contextos de espaço, né, da educação ambiental rural e o desenvolvimento sustentado. Porque antes, esses espaços rurais, eles não eram conservados, né? Eles eram usados como se nunca fossem ter fim seus recursos. E a maioria já estavam em processo de degradação. Isso devido à ação humana desenfreada, que não tinha conhecimento, que não buscava esse conhecimento, porque também não tinha essa fonte de conhecimento, não existia a educação ambiental, não existia esse educador, né? Então, muitas vezes essas comunidades ficavam sem alternativa de desenvolvimento porque acabavam degradando esse ambiente em que elas viviam. Então, o que poderia levar em curto prazo a um esgotamento do solo, dos rios, né, dos recursos hídricos, e uma perda acelerada da biodiversidade, que hoje a gente vê que muitas espécies já estão em extinção. Então, pessoal, na nossa unidade nós vamos ver isso, essa educação ambiental lá no meio rural, mas vamos ver também como isso acontece no meio urbano, né? Como é que hoje essa educação ela é ensinada, ela é levada à população, né? E com um enfoque interdisciplinar e também transdisciplinar, que envolve os diferentes níveis de ensino. Com esse contexto de ensino, de busca, de pesquisas,
muitos projetos têm sido desenvolvidos e têm tido sucesso, né? Na área da educação ambiental. Na nossa pasta de material complementar, nós podemos encontrar alguns exemplos desses projetos. Então, vocês fiquem à vontade para explorar o material e ler sobre ele, que vocês vão ter um entendimento melhor. Então, é nessa direção que a educação ambiental tem caminhado, né? Para que todos entendam, né, que fazem parte desse processo de conservar, preservar, de restaurar o ambiente de forma sustentável. Então, é esse o papel da educação ambiental, trazer esse conhecimento, essa consciência para cada um. E aí também vamos trabalhar a problemática, né, e os desafios dessa educação ambiental urbana. Estávamos falando da educação ambiental rural, né, o ambiente rural, e agora vamos falar sobre a problemática e os desafios da educação ambiental urbana, que também é um outro problema sério, né, em nossos tempos atuais. Com isso, a gente vai também estudar, vamos ler e entender o processo de globalização, que surge desse novo processo que a gente está comentando, da necessidade das pessoas produzirem, as pessoas comercializarem seus produtos, né? Trazer esses produtos ao mercado, que seria a parte de comercializar, né? Então, através da globalização e das tecnologias de marketing, de novas formas de interação com os povos, seja de um país para outro. Hoje é possível a gente comprar um produto que é produzido na China, nos Estados Unidos, no Japão, sem sequer sair de casa, né? Então, essa tecnologia facilitou a comercialização, no entanto, ela trouxe problemas ambientais por conta dessa situação econômica do planeta, né? Que tem uma produção desenfreada desses produtos, né? Quanto mais se produz, mais se vende, mas isso precisa ser feito de forma correta, de forma que não vá agredir o meio ambiente. Então, para assegurar alguns lucros e atender essas demandas da população, que é crescente em consumidor, né? As indústrias não poupavam os recursos naturais, não se preocupavam com o ambiente, se preocupavam mais em seus lucros, tá? Então, aí abria-se a era do desmatamento das florestas, da retirada de minérios dos solos, da destruição dos rios, para a construção de barragens, de hidrelétricas e de muitas outras novidades em nome do desenvolvimento. E com isso, muitas catástrofes, muitos desabamentos, como a gente tem conhecimento, né, que há não só no nosso país, mas também em outros locais do planeta. Então, tudo isso surgiu, né, devido a esse uso exagerado e de forma não adequada dos recursos naturais do meio ambiente, tá? Então, nessa unidade nós vamos ver basicamente isso, né? Esse movimento em prol do direito e da proteção do meio ambiente. Na próxima unidade iremos ver as leis, né, que fiscalizam e que punem essas ações, digamos assim, criminosas, né? Que antes não tinha ferramentas para fiscalizar e para punir, mas que a partir desse momento, dessa necessidade de se preservar o ambiente para as próximas gerações, surgiu, né, a legislação ambiental, que é o nosso próximo assunto da unidade 4.
Então, pessoal, é isso. É importante que vocês acessem os documentos da pasta de material complementar, que vocês se aprofundem, né, nas leituras e nos temas abordados nessa unidade 3, que é bastante rico, e que vocês também possam buscar informações em outras fontes, mas lembrem-se de procurar em fontes seguras. E até a próxima unidade, a gente vai se vendo e vai conversando sobre os próximos assuntos da disciplina.